Oi, gente! Estamos ao vivo! Tô muito animada, muito feliz por essa live. Sejam todas muito bem-vindas. Vão me avisando aí se tá tudo ok com a conexão, se vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho. A Ívia já falou aqui que tá ok, né? Deu um oi aqui. Bom, gente, essa live é sobre maternidade e autoestima com uma convidada muito especial, que é a Sâmia. Eu realmente estou muito feliz mesmo em fazer essa live com ela, né? Assim, eu admiro muito a pessoa que ela é, tudo que ela faz, né? Todo o trabalho que ela desempenha aqui no Instagram e na vida real. E ela é a nossa convidada muito especial de hoje. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV da Apenas Dani Store por 24 horas. Depois ela vai ser um bônus exclusivo do Clube da Autoestima, que é a minha assinatura mensal, né, para meninas e mulheres que querem crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. Tudo ok? Então eu já vou chamar a Sâmia aqui. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Vamos lá. Olá, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tá um pouco cortando a conexão aqui. Não sei. Tá? Pera. Botei um filtro básico, minha filha, porque minha cara hoje não tá muito boa, não. Oi, a gente já tá bem cedo. Oi? 8h30 da noite, a maquiagem já tá. Já tá mais pra lá do que pra cá. Exatamente. Exatamente. Tava aqui dando janta para as crianças, colocando criança para dormir, daí sai correndo. Bom, primeiramente, eu quero te agradecer. Nossa, assim, não tenho nem palavras para te agradecer, assim, por ter aceitado o convite. Tô falando que o meu som tá ruim. Vamos melhorar depois que você tá vindo. Tá. Mas, primeiramente, quero te agradecer, assim, por ter topado e por tudo que você faz aqui, né? Nossa, eu sou grata. Não sei nem como explicar o quanto você. Então, essa live com certeza está sendo muito especial para mim. Nossa, é um prazer imenso estar aqui. Eu vou te falar que quando você me convidou para poder fazer a live, eu fiz uma maratona nos seus vídeos do YouTube para saber várias coisas. Já tinha assistido uma coisa ou outra, né? Mas aí fui assistindo e aí eu via várias coisas. Falei, gente, olha o que ela faz com o cabelo dela, gente, que coisa incrível! Como que ela cuida bem! Gosto muito do jeito que você faz a maquiagem. Acho que eu já até te falei isso, né? Que eu faço a maquiagem bem parecida com você. Não tão bem, né? Mas tudo bem, tento. Mas tento. E é uma honra, um prazer enorme estar aqui conversando com você. Eu que digo isso. Gente, vou pegar um fone de ouvido aqui, mas enfim, vamos seguindo. Porque claro que meu som tá ruim, tá abafado, né? Pode ser que o local que eu tava apoiando o celular, então eu vou pegar o fone. Mas, Sâmia, o que eu queria já começar assim te perguntando, né? É como que é a sua relação com a autoestima e a maternidade? Se já teve algum momento, assim, que você teve problemas com a sua autoestima depois que você se tornou mãe, como que é essa sua relação, assim, com a autoestima? Tá bom. Então, primeiro, assim, só voltando. Primeiro, eu queria saber uma coisa: como tá a gravidez? Eu tô ótima, assim, Tá tô bem? muito feliz, mas os enjoos estão aí, né? Eu até tava comentando, assim, fui na nutricionista hoje, eu falei, nossa, eu jurava que quando eu entrasse na semana 12 eu iria melhorar, ia ficar de boa. Só piorou, assim, piorou muito. Então, é Tadinho. um desafio, né? Assim, tudo muito novo. Mas fora isso, eu tô super bem, graças a Deus, muito feliz. Que bom, legal, parabéns. Então, na verdade, antes mesmo de eu casar, eu já comecei a pensar nessa questão da beleza e da boa apresentação, né? Então, já antes de eu casar, eu já comecei a usar maquiagem todos os dias, a tentar pensar mais ou menos as roupas que eu queria usar, né? Na faculdade mesmo, eu
em geral, estavam um pouquinho, assim, além das pessoas da faculdade, sabe? Usava salto, essas coisas assim, né? Sempre acostumei a ficar andando bastante de salto. Então, tipo, na verdade, antes mesmo de eu ter filho, isso já era uma preocupação na minha vida, né? Mas depois assim, durante a gestação, eu trabalhava durante muito tempo, né? Eu trabalhava mais de 70 horas por semana, porque na residência, né? Então, assim, era bem cansativo. E aí, eu te confesso que eu não tive tanto tempo de curtir a minha primeira gestação, assim, sabe? De puxa vida e ficar pensando tanto assim. Às vezes usava a roupa que dava, não tinha muito dinheiro, assim, para ficar investindo em mega looks, né? Mas, enfim, quando meu primeiro filho nasceu, ele me pegou de surpresa no seguinte sentido, né? Ele foi um bebê bem difícil, assim, né? Acho que não só pelo fato de eu ser mãe de primeira viagem, mas ele era um bebê bem complicado, assim, até na live lá do sono eu conto um pouquinho como ele era, né? E isso me fez, assim, não consegui manter muito o padrão que eu tava tentando, assim, né? De me maquiar, não sei o quê. Embora eu tentasse, por exemplo, não ficar de pijama em casa, eu tentasse trocar sempre de roupa, porque senão eu meio que acho que você acaba se entregando àquela situação que já não tá uma situação muito fácil, né? Mas eu tenho uma foto da primeira vez que eu levei o meu filho no pediatra, eu com uma olheira aqui, ó, com uma roupa completamente. Eu olho minha roupa e falo, gente, que roupa é essa que eu tava usando? Eu achava que eu só podia usar roupa de botão, porque senão não ia conseguir amamentar, não sei o quê, né? 11 anos atrás, né? Agora o negócio já tá um pouco mais pra frente, né? E aí, era bem difícil, assim, porque eu acho que em todos os puerpérios dos meus filhos, e eu acho que toda mulher passa por isso, a gente se sente muito esquisita, assim, sabe? A gente fica, com a barriga não tão boa, né? Porque acabou de sair um bebê, você fica imaginando que a barriga vai voltar ao que era antes, e aí, tipo, não é logo que ela volta ao que era antes, né? A gente fica acima do peso, né? Por mais que a gente tenha ganhado pouco peso na gestação, a gente fica ali um pouquinho fora do peso, a gente fica com muita dor para amamentar, então, tipo, fica aquela coisa, coloca o peito para fora, bota não sei o quê, você fica, gente, cadê a minha dignidade? Onde está tudo que eu conquistei, né? Mas, então, aconteceu em alguns puerpérios meus de eu comprar roupas no puerpério, mesmo sabendo que eu não iria usar por muito tempo. Mas isso me ajudava porque o que acontece? Você já não aguenta mais usar roupa de gravidez, porque você ficou 9 meses e no final da gravidez você não aguenta mais olhar para aquelas roupas, né? E ao mesmo tempo você não cabe ainda nas roupas que você tinha. Então, assim, eu costumo, fiz isso no do José, fiz isso no do Ângelo, fiz isso no do Álvaro, de comprar algumas poucas peças, né, que sejam um número maior, 42, para que eu consiga me vestir minimamente, adequadamente, sem ser roupa de grávida, sabe? E que consiga me sentir minimamente bem. Então, eu tento manter a minha rotina de maquiagem, de deixar o cabelo mais ou menos adequado, né? À medida que as crianças foram, que eu fui tendo os meus filhos, isso foi se transformando numa coisa um pouco mais simples, né? Porque com o primeiro filho, eu acho que a gente fica sente um pouco, né, do baque, né? E como eu também não tinha muita ajuda, isso dificultava um pouco a minha vida. Mas no do Ângelo, eu me lembro isso claramente. Eu botava o bebê conforto aqui, porque eu também não consigo ficar me maquiando com uma criança chorando no meu ouvido. É um pouco complexo. Você fica ali tentando se ajeitar e a criança chorando. Aí eu botava ele no bebê conforto aqui, deixava ele aqui e me maquiava, tipo, entendeu? Fazendo um passinho pra lá, passinho pra cá e me maquiando, entendeu? E aí, então, isso tudo me ajuda a levar o puerpério de uma melhor maneira, assim, né? Porque a gente fica mal mesmo, né? É uma variação hormonal que acontece, a gente fica se sentindo meio feia, né? Mas eu acho que isso é muito importante, a gente ter essas pequenas coisas, né? Dar uma saidinha no shopping, compra uma roupinha
rapidinho, assim, não precisa ser coisas grandes, né? Depois eu empresto tudo, dou tudo, né? Mas pelo menos ali, acho que é um dinheirinho que a gente gasta. E agora a gente tem internet que entrega em casa é muito mais fácil, né? Mas é um dinheirinho que a gente gasta que eu acho que ajuda a gente a manter um pouco o ânimo nessa fase difícil, assim, né? Depois as coisas vão se ajeitando, a gente vai conseguindo fazer com mais clareza, mais calma, né? Mas Sim. então a autoestima às vezes fica meio ruinzinha, né, nessa fase. Sim. Eu achei legal você dar essa dica assim bem prática, de algo prático mesmo, porque muitas vezes quando se trata de autoestima, claro, tem coisas que são profundas, que a gente tem que, né, analisar a fundo como que tá sendo aquela situação e tudo mais. Mas eu sempre falo que às vezes começar pelo externo, por aquilo que é mais fácil, que é mais simples, que é mais prático, já ajuda muito, né? Então, Ajuda muito. comprar algumas peças de roupa que seja, né? Eu sempre Sim. quando as meninas, quando eu vou falar de transição capilar, né, da mudança ali do cabelo, eu falo, compra um acessório, sabe? Coloca, faz um penteado, que são coisas simples que vão fazer a Com diferença. certeza. E depois, na caminhada, no decorrer do tempo, a gente vai cuidando daquilo que é mais interno, né? Porque é Sim, muito mais difícil a gente querer cuidar de algo interno, sendo que aqui sim. fora ainda tá tudo bagunçado, né? Então, eu acho Então, que eu fiquei pensando assim, né, no tema da live, né? Eu fiquei pensando bem, o que que faz uma pessoa ter uma autoestima, assim, né? O que que faz ela, tipo, ser confiante, acreditar em si, viver um otimismo, assim, né? Bem, passar para as pessoas uma confiança de acordo com o que ela é, né? Os nossos valores são uma coisa que ajuda muito, né? Mas a gente saber fazer coisas, a gente adquirir habilidades, isso passa pra gente uma confiança, assim, bem, eu sei fazer aquilo, né? Isso é algo que eu tenho capacidade de fazer e as pessoas podem contar comigo para fazer aquela coisa, né? Então, por isso eu acho que no puerpério a gente fica tão assim, desestabilizada com essa coisa, né? Porque por mais que a gente saiba ser mãe, saiba ser mulher, que a gente consiga ter a nossa vida profissional, não sei o quê, na hora que o puerpério vem, a gente não sabe direito amamentar aquela criança, a gente não sabe muito bem como lidar com o nosso marido, né? Que parece que é o filho menor. E o puerpério acontece e eles ficam, acho que todos os homens ficam super carentes e às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, eu estou no puerpério, eu é que estou precisando de ajuda. E aí, não, a gente tem que abrir o nosso coração materno, até pro marido, no sentido de que tudo bem e tal. Daí a gente tenta ficar bem, a gente tenta ficar alegre, não sei o quê. Podem dizer que, mas os maridos precisam compreender. Verdade, eles precisam mesmo. Só que é inevitável. Porque a gente, assim que nasce um bebê, a gente automaticamente se volta pro bebê, né? Até porque para que ele se mantenha vivo, a gente precisa fazer algo. A gente precisa amamentá-lo, a gente precisa alimentá-lo. Então, a vida dele depende de nós, né? E a gente tem uma conexão com aquela criança muito diferente da conexão que os pais têm logo, principalmente no primeiro filho, né? Eu acho que depois não, depois eu acho que o Ítalo já acostumou, ele já consegue ter uma conexão logo, né? Mas mesmo assim, tem um gapzinho assim até a hora, porque você participa de todo o processo, isso está acontecendo com você. Você enjoa, né? Você vê a sua barriga crescer, você vê o seu corpo mudar, você muda as suas roupas, você muda as coisas que você vai comer, né? Assim que você descobre que você tá grávida, você fala, cara, calma aí, eu já não sou mais, assim, eu sou responsável por muitas coisas que eu faço, pelas coisas que eu como, pelas coisas às quais eu me exponho. Então, a gente automaticamente já ganha essa responsabilidade, né? O homem faz isso meio por tabela, né? Mas ele não tem essa mudança logo, né? Então, eu acho que no puerpério, como a gente ainda tá aprendendo a ser mãe novamente, mesmo que você já tenha sido mãe de vários, é uma outra criança. Que parece que você tem que, bem, como é que então eu vou amamentar aquela criança, né? Como é que aquela criança vai responder aos meus estímulos? Será que ela vai dormir ou não e tal? Então eu acabo me sentindo, né? A gente se sente um pouco insegura nesse ponto, assim, né? Será que eu vou conseguir ser a mãe que essa criança espera que eu seja, né?
quando a gente tem outros filhos, a gente ainda pensa, será que eu vou dar conta de mais um bebê? Toda vez que eu saio da maternidade, eu tenho essa sensação. Ai, meu Deus do céu. Tem mais um que tá... que me foi confiado. Será que eu vou dar conta? Eu sempre penso isso. Eu falo, ai, meu Deus do céu, agora eu tenho mais um para dar conta, né? Então, eu acho que isso nos deixa muito inseguras, porque a gente não sabe se vai dar conta. À medida que o tempo vai passando e a gente vai mergulhando naquela situação, buscando informação, tentando de fato resolver aquilo, a nossa autoestima vai voltando aos poucos, né? Mas, enfim. Eu achei muito legal você ter falado isso da gente se sentir útil, né? E que no puerpério acaba que a gente tem essa instabilidade ali na autoestima por causa de não estar, né, dando conta das coisas, ser tudo muito novo. Eu vejo quanto faz sentido, assim. Porque uma coisa que me ajudou na minha autoestima, né? Que eu já passei por fase em que minha autoestima era muito baixa, super insegura e tudo mais. E eu lembro que o que me ajudou. E eu percebi isso depois que eu conheci o trabalho do Ítalo, que ele começou a falar mais sobre servir, sobre ser útil. E eu só percebi isso depois, né? Olhando pra trás. Mas lá, quando eu tava com a autoestima baixa, o que me ajudou a melhorar a minha autoestima foi ser útil mesmo, né? Então, quando eu comecei a falar sobre transição capilar, a dar dicas sobre isso, e ver que eu tava ajudando outras pessoas, nossa, assim, mudou completamente, né? Eu me sentia muito melhor. Então, isso é algo que realmente faz total sentido, assim, da gente se sentir útil, da gente servir. E era isso que eu queria que você falasse um pouco, né? Assim, porque a maternidade é uma oportunidade perfeita pra gente se doar, pra gente se entregar, pra gente servir. E eu gosto muito de falar, de lembrar aquilo que o Ítalo também fala, né? Que ninguém estima coisas que não são estimáveis. Então, como que eu vou ter autoestima se eu não tenho nada estimável dentro de mim, né? Nada que é bom. Então, na maternidade é um caminho perfeito para isso, né? Pra gente buscar amar, buscar servir. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que foi ao longo do tempo você perceber que essa sua entrega, essa sua doação, o seu amor pelos seus filhos foi te transformando também, né? Foi te fazendo uma pessoa melhor. Eu falo que conforme as pessoas vão amadurecendo, né? Eu fico olhando para grandes mulheres, né? Eu gosto de olhar para grandes santas. E eu falo, gente, no fim da vida delas, elas não estavam nem pensando em autoestima, elas não, sabe? Assim, a vida, elas já estavam ali tão entregues, né? A vida já estava tão completa, tão cheia de sentido, que elas não estavam mais pensando em autoestima. Então, era isso que eu queria que você falasse, assim, como que foi essa sua entrega, esse seu amor pelos seus filhos e como isso te transformou também, né? Te fez ser uma pessoa melhor. É muito engraçado o que você está falando, porque quando você escuta várias pessoas falando de autoestima, né? Várias mulheres falando de autoestima, elas falam justo o contrário, né? Elas dizem que para que você tenha autoestima, você tem que amar-se primeiro, né? Que você tem que pensar em você. Porque senão, se você mesmo você não se ama, se você mesmo não protege as coisas que você tem, que você quer que as outras pessoas respeitem, que as outras pessoas não vão te respeitar, não vão amar a você como você merece ser amado, né? E o que a gente está falando aqui é justo o contrário, né? Primeiro você serve as pessoas, você está preocupado com os outros, você tem essa capacidade de entrega para daí você ter autoestima, né? Então, isso eu tento falar muito para as pessoas em relação à educação de filhos, né? Quando as crianças são autônomas, quando elas se veem capazes de comer sozinhas, de dormir sozinhas, de ler sozinhas, enfim, verem que elas são capazes de ter algumas habilidades, elas se transformam em crianças com uma grande autoestima, com uma grande capacidade de perceber de fato quem elas são. Porque, de fato, o amadurecimento humano nada mais é do que tomar posse de quem nós somos, né? Identificar quais são as nossas capacidades, quais são as nossas limitações, né? Não só internas por si, mas as nossas limitações de acordo com as nossas circunstâncias, né? Então, esses dias eu conversava... Na verdade, esses dias não, hoje eu conversava com uma amiga minha que resolveu cuidar da educação dos filhos mais novos dela. Um tem 5 e outro tem 3. É uma médica também. E aí ela falou pra mim, ela ligou pra mim e falou: nossa, eu tô tão cansada. Eu tô muito cansada, eu não tenho mais tempo pra fazer nada,
né? Antes eu tinha tempo para ir no hortifruti com calma, eu tinha tempo para fazer um pagamento com calma. Agora eu tenho sempre uma criança do meu lado exigindo a minha atenção, né? E aí ela falou, a gente conversou, não sei o que, ela falou assim, mas olha, uma coisa que eu tava falando com meu marido ontem, né? É que como eu percebo a mudança na vida dos meus filhos pela minha presença, né? Então, apesar do meu cansaço, apesar da minha, tipo, caramba, não tenho mais um tempo para mim, né? Como isso tá me preenchendo de uma maneira que é inexplicável, né? Então, de fato, é isso. Uma vez, o meu mais velho, ele tava, eu acho que o José era pequeno, ou seja, o José é o meu quinto, né? Então, ele era pequeno, o Itinho devia ter uns 8, 9 anos por aí. E aí ele fez uma coisa pelo irmão, né? Ele, tipo, acho que me ajudou a trocar fralda, algo do tipo, né? Segurou ele pra mim e tal. E aí ele olhou pra mim e falou assim, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô muito emocionado. Eu tô com uma alegria no meu peito que eu não eu não consigo te dizer exatamente o que é, mas é uma alegria muito grande. Eu falei, meu filho, essa é a alegria do serviço. Quando a gente serve, não porque a gente quer algo em troca, mas a gente faz isso por amor, a gente faz isso pelo bem do outro. A gente ganha uma recompensa que só a gente é capaz de sentir e que ninguém pode tirar do nosso peito, né? Ninguém pode fazer isso. Então, acho que a maternidade, ela permite muito isso. Porque a gente ama aquelas crianças simplesmente porque eles são. Simplesmente porque eles foram confiados. Eles não podem em dar nós. nada em troca, né? Eles não São podem dar nada crianças. em troca. Nada. Então, de fato, é um amor muito desinteressado, né? É um amor, de fato, muito sacrificado. Porque nenhuma mãe gosta de acordar de madrugada. Nenhuma mãe gosta de ficar ouvindo choro de criança, né? Ninguém gosta de fazer isso. Gostar, assim, tipo, eu adoro acordar de madrugada, né? Ninguém gosta de fazer isso. Todo mundo gosta de ter o seu momento de sono, sua refeição tranquila, né? Mas, à medida que você vai vendo o quão é importante a sua presença ali, o quanto a sua presença muda a vida dos seus filhos, você vai querendo estar ali. Você percebe que, tipo, faz muita diferença a sua presença. Então, outro dia me perguntaram no Instagram, você não quer ter um tempo para você? Eu falei, gente, eu, de fato, me realizo muito com os meus filhos, com o meu marido. Isso, para mim, é uma realização verdadeira, né? Claro que eu preciso sair para cortar o cabelo, ó, eu tô com o cabelo novo. Preciso sair para cortar o cabelo, preciso fazer minha unha, preciso comprar uma roupa, preciso resolver coisas. Mas isso são coisas que eu preciso fazer, que são uma necessidade. Não porque eu quero ir passear no shopping pra, tipo, ai, caraca, não aguento, entendeu? Então, eu não tô dizendo que eu não me sinta cansada, eu me sinto cansada, é óbvio, né? Mas estar com os meus filhos, por si, já é uma recompensa como essa que o Itinho sentiu, que ninguém pode tirar de mim, sabe? Por mais cansativo que seja, por mais que isso me sugue as nossas energias, né? A gestação, por exemplo, é um momento que a gente sente isso. O bebê tá sugando da gente, literalmente. Literalmente, ele suga as nossas energias, né? E a gente vive para que ele viva, né? Então, assim, isso é realmente maravilhoso. Só que quando a gente consegue olhar para a maternidade dessa maneira, é aquilo, é um sacrifício amoroso, que vem com ele muita alegria, né? Então, muitas vezes as pessoas relacionam sacrifício à tristeza, né? Entrega à tristeza, serviço à tristeza, ou à submissão, ou a algo negativo, né? E não é verdade, né? Por exemplo, a autoridade que a gente tem sobre os nossos filhos, isso não é uma opressão, isso é um serviço. A autoridade é ajudar que os nossos filhos sejam guiados pelo melhor caminho. Então, para isso, eu me utilizo dessa autoridade para servir aos meus filhos e não para submetê-los, né? Então, é exatamente isso. Isso também acontece no casamento. Então, muitas vezes a gente nega os nossos gostos, a gente nega os nossos impulsos de, às vezes, se irritar, de, às vezes, a gente querer falar mais alto, não porque a gente está sendo submissa à pessoa de maneira negativa,
mas porque a gente ama e que a gente quer o bem e que a gente quer que aquele relacionamento dê certo e não tem problema nenhum você engolir um sapo. Porque você não tá fazendo isso para que aquilo fique dentro de você, porque as pessoas falam, ah, nossa, essa coisa negativa vai ficar dentro de você e depois você daqui a pouco já não aguenta mais. Bem, se você tiver um olhar sobre a vida dessa maneira, de fato, você vai ter, daqui a pouco você explode mesmo. Porque você não tá fazendo aquilo por amor, né? Mas se a gente faz as coisas por amor, você não fica com uma lista de agravos, né? Ah, então, daí hoje eu fiz isso pelo meu marido, eu fiz isso pelos meus filhos, não sei o quê. E aí depois muitos pais, muitas esposas e mães jogam na cara dos filhos, mas eu fiz isso por você, eu perdi noites de sono, sinceramente, assim, desculpa, mas fez mais do que a sua obrigação, no sentido de que, cara, eles não têm nada com isso, né? Eles estão no mundo e a nossa obrigação é estar com eles, dar a eles o que é o melhor de nós, né? Então, é isso. E eu acho que a beleza está totalmente relacionada a todas essas circunstâncias, né? A beleza, de fato, é mais um serviço. Então, quando a gente encontra uma pessoa que, por exemplo, se você vai no médico e o médico tá mal arrumado, você fala, será que esse médico de fato sabe o que ele está fazendo? Se você encontra o consultório totalmente mal arrumado, mal cuidado, você desconfia da habilidade que essa pessoa tem, que ela está te dizendo que tem. Por outro lado, se você vai num médico, num dermatologista e a clínica é um show, a médica está impecável, qual é a sua chance de você, tipo, dar um crédito a mais para essa pessoa? É muito grande. Então, isso também acontece com a gente em casa. Se a gente tá bem arrumada, se a gente tá vestida, calçada, maquiada, com o cabelo bem cuidado, nossa, as crianças vão, tipo, bem, a minha mãe sabe o que ela tá fazendo. Ela é dona de si, sabe? Ela, tipo, eu consigo olhar e ver que ela sabe o que ela tá fazendo. Eu passo um crédito para os meus filhos e passo a mesma coisa para o meu marido. Se eu vivo desleixada, vivo com a blusa, tipo, sei lá, da última eleição, uma coisa totalmente assim, tipo, não ligo, simplesmente porque as pessoas têm que me amar do jeito que eu sou, sabe? Eu acho muito engraçado, porque as pessoas falam isso em relação aos familiares, mas não falam isso em relação às outras pessoas. Ninguém sai na rua desleixado desse jeito e acha que as pessoas têm que gostar dela do Sim, jeito que ela igual é. quando a gente vai pra uma festa, né? A gente quer colocar melhor roupa, melhor maquiagem, tudo. E pra ficar em casa, né? Assim, que as pessoas que a gente mais ama estão lá, né? Exatamente. E quando a gente se arruma, a gente trabalha melhor. É igual quando a gente está doente. Quando a gente está doente e a gente está meio mal, cara, nada melhor que um banho. Você fala, nossa, parece até que 50% da doença foi junto com essa água que foi pro banho. Então dá uma melhorada mesmo, né? Então é isso, a gente não ficar achando que a gente, por ser mulher e tá se vestindo bem, e tá bem pro marido, e tá bem pros filhos, isso é uma coisa que vai nos diminuir, ou a gente faz isso porque a gente é mulherzinha submissa idiota, entendeu? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu vejo aqui com... Não sei se eu tô falando muito, se você me interromper. Não, tá Eu dei perfeito. uma bronca que eu falo. Eu fico pensando assim, né? Para as mães de menino, né? Como é importante que os meninos vejam que a sua mãe se veste bem e que está sempre arrumada. Os meus filhos, eles percebem isso o tempo inteiro. Então eles olham e falam, mãe, como você tá bonita? Mãe, que roupa bonita. Outro dia o Augusto falou, mãe, você pode vestir essa calça amanhã? No dia seguinte eu vesti a calça que ele queria, né? Então eles estão sempre atentos. Mãe, que colar novo. Mãe, que... Então, tipo, o menino presta atenção nessas coisas. E a tendência é que eles escolham esposas que também se preocupem com a sua própria aparência. Porque eles estão acostumados a isso, né? E para as meninas também. Então a tendência é que elas olhem para a mãe e falem, bem, é assim que se veste, né? É assim que se está bem vestida, é assim que se está elegante, né? E isso não é só uma coisa isolada. A criança, ela consegue fazer
um todo, assim, sabe? Minha mãe tem uma autoridade, minha mãe conhece das coisas, ela sabe das coisas, ela impõe com a sua presença uma coisa, alguém que eu possa confiar. É como a história do médico. Passa confiança, passa credibilidade. Então não é uma Sim, coisa. uma coisa que eu lembro muito, assim, só um parêntese aqui. Uma coisa que eu lembro muito era na época da escola, as professoras que iam bem vestidas, assim, bem arrumadas, com o cabelo arrumado, com a roupa legal, todo mundo ficava assim, ó, vidrado, prestando atenção. E a gente pensava, nossa, essa professora, ela sabe o que ela tá falando. Tipo, Exatamente. pela aparência. E Pela na maioria das vezes ela aparência. sabia mesmo o que ela tava falando, sabe? Ela conseguia Exatamente. unir tudo isso. Então a beleza, ela Exatamente. é muito importante. A beleza, ela fala, né? Ela Fala. transborda, assim. Exatamente. Então é Isso que muito você estava importante. falando antes. A gente tem que fazer tanto um caminho de um lado quanto do outro, né? Então, a beleza, a nossa beleza externa, ela mostra aquilo que a gente é por dentro, né? O tipo de roupa que a gente usa, se a gente usa coisa muito decotada, se a gente usa short muito curto, se a gente usa não sei o que lá, a gente passa uma informação para as pessoas, quer a gente queira, quer não. Não adianta a gente dizer, ah, não, mas eu tô vestida assim, eu quero que as pessoas me respeitem por quem eu sou. É óbvio que todas as pessoas merecem respeito e têm uma grande dignidade. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre esse ponto de que a gente passa uma imagem. A gente passa para as pessoas o que as pessoas querem ver de nós, né? Então, de fato, se eu chego para dar uma palestra de chinelo, as pessoas já vão com o pé atrás, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção, de fato, né, em como a gente está vestida. E esse processo vem de dentro mesmo. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente vai, através da nossa vestimenta, mostrando aquilo que a gente é. Mas muitas vezes, o contrário também ajuda, né? Isso que a gente falava antes. Se arrumar externamente ajuda a ajustar o interno quando a gente está em momentos mais difíceis, como esse momento do puerpério, né? Então, Sim, realmente, isso acontece mesmo, né? sim. Sâmia, uma coisa que eu queria que você falasse, assim, foi até. Eu vi uns comentários aqui bem no começo da live, é como que você dá conta de tudo. Porque a autoestima baixa também, né? Claro, tem a ver com a aparência, às vezes com essa questão do puerpério, os hormônios e tudo mais, mas eu vejo que muitas mães vão, né, tendo autoestima baixa porque não conseguem dar conta de tudo. Tem a sensação de que o dia passou e elas não conseguiram fazer tudo, de que estão se perdendo no meio da rotina. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você dá conta de tudo? Como que é, né? Como que é a sua rotina? Como que você consegue se arrumar, né? Você tá sempre tão bem arrumada e tudo mais. Você dá aula para os seus filhos, depois tá fazendo live, depois tá postando stories. Como que é isso, assim? Eu quero que você fale um pouco sobre. Outro dia perguntaram assim, como é que era quando você não tinha ajuda em casa e tinha que fazer tudo, dar aula para as crianças? Eu falei, não sei, e ri. Do tipo, sei lá. É um mistério, tá feito, né? Não sei. Mas brincadeira. Mas eu acho que assim, obviamente, para eu conseguir fazer tantas coisas, né? Eu preciso ter uma rotina de colocar as coisas no seu devido lugar, né? O que eu quero dizer com isso? Os meus filhos, os meus 6 filhos, eles não caíram na minha vida de paraquedas. Eu não tive cêntuplos que chegaram, 6 filhos, Sami, agora dá conta de 6 filhos, Instagram, dá aula para as crianças, tudo do nada, né? As coisas foram se construindo ao longo da minha vida, né? Eu tenho 11 anos de casada, vou fazer 12 em junho, e as coisas, e essa construção do que eu gostaria de ser, do que eu gostaria que o meu matrimônio fosse, isso foi uma coisa que foi pensada antes mesmo de eu casar, né? Então eu ficava pensando sobre isso, o que eu imaginava que eu gostaria que o meu casamento representasse, o que eu gostaria do que eu gostaria de ser para o meu marido, né? Quantos filhos eu gostaria de ter, se eu teria vários filhos ou não. Então eu pensei em todas essas coisas antes, né? E as coisas foram aparecendo, porque eu imaginava as coisas como seriam. Mas, obviamente, muita coisa não foi como eu imaginava, né? Então, as questões e as dificuldades, elas foram aparecendo ao longo do tempo, né? Ter ajuda em casa, não ter ajuda em casa, ter as crianças na escola, não ter as crianças na escola, ter as crianças estudando em casa,
né? Enfim, tudo isso foi uma coisa que foi se construindo, né? Tiveram momentos de dificuldade, tiveram momentos de facilidade, tiveram momentos que eu tinha dinheiro para comprar uma roupa nova, tinha momentos que eu não tinha dinheiro. Hoje eu estou no momento que eu posso investir em determinadas coisas que eu não podia antes, né? Mas não adianta você ter tudo isso se você não se preparou para ter, né? Aquela história, a gente tem que saber viver na pobreza e na abundância, né? E se a gente sabe viver bem na pobreza, quando a abundância vem, a gente consegue organizar bem, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que as coisas foram se encaixando, né? Então, por exemplo, eu já tentava me maquiar sempre. Então, isso sempre esteve na minha rotina, né? De tentar me maquiar. Por mais que no primeiro puerpério eu às vezes não conseguisse, isso era uma coisa que já estava mais ou menos dentro de mim e que fazia parte de mim e que eu, quando não fazia, me sentia mal, né? Então, assim, acaba que me maquiar todos os dias é praticamente escovar os dentes, sabe? É praticamente eu não consigo sair do meu quarto se eu não estiver maquiada, né? Isso só acontece em momentos muito raros, né? Assim como eu não saio do meu quarto se eu não tiver de roupa. Eu não saio do meu quarto se eu tiver de pijama, né? A não ser que eu tenha que acordar de madrugada para poder atender uma criança, né? Mas fora isso, para sair do meu quarto, eu tô vestida, né? Então, os meus filhos já sabem disso, já faz parte da rotina, não só minha, quanto da minha família, né? Então, tipo, uma rotina de oração, isso já é algo que faz parte da minha vida. Só que essas coisas foram introduzidas, né? Quando alguém falou assim pra mim, Sam, eu acho que você podia fazer meia hora de oração por dia. Gente, não tem como, não tem tempo. Possível, não tem tempo pra isso, né? Até que eu falei, tá bom, eu vou tentar. E aí, obviamente, eu tive que começar a acordar mais cedo para conseguir fazer isso, encaixar isso no meu dia, né? Mas a gente acaba perdendo tempo deixando de fazer coisas que perdem muito nosso tempo, né? Por exemplo, o Instagram. Eu uso o Instagram para o meu trabalho. Eu não pego o Instagram e fico vendo coisas aleatórias. Não faço isso, né? Tipo, o Instagram para mim é um trabalho que eu tento ajudar as pessoas. Então, tipo, eu não perco tempo com isso, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas perdem um tempo enorme com coisas que elas nem sabem que elas estão perdendo tempo. E muitas vezes elas perdem esse tempo porque elas estão querendo ganhar esse tempo para si. Entende? Ah, não, mas eu preciso ter o meu tempo de assistir 1h30 de Netflix todo dia de noite. Eu preciso ter o meu tempo de, sei lá, alguma coisa que a pessoa faça e que ela, tipo, eu não abro mão disso, né? E muitas vezes a gente tem que começar a abrir mão de algumas coisas. Eu não tô dizendo que assistir Netflix é ruim e que a gente tem que ter o tempo inteiro fazendo alguma coisa útil o tempo inteiro. Não é isso que eu tô falando. Mas a gente tem que ter ali um certo equilíbrio e normalmente o nosso equilíbrio pende para o nosso egoísmo. Esse é o ponto, né? Por fazer coisas para nós e só para nós. Quando, em vez de estar assistindo Netflix, poderia estar conversando com o marido, por exemplo, né? Não estou dizendo isso, volto a dizer. Às vezes assistir um filme com o marido é maravilhoso, né? Mas muitas vezes a gente faz só isso e não tem um momento de conversa, por exemplo. A gente não tem um momento para a gente olhar para o nosso filho e conversar com ele. A gente não tem um momento de leitura de alguma coisa. Olha, eu vou te dizer, eu tento ler 15 minutos todos os dias de um livro. 15 minutos não é tanto tempo. Quando você vê, você acabou de ler o livro. Né? Então, às vezes as pessoas ficam achando que elas precisam de 3 horas de estudo, muito tempo para fazer determinada coisa, né? É todos os dias um pouquinho. E a gente ir colocando cada dia ou a cada semana ou a cada mês, uma coisa nova na rotina. Então, por exemplo, se maquiar e se vestir. Bem, tudo bem, eu achei que isso, tô compreendendo que eu acho que isso é importante. Tá, eu vou tentar um dia e eu coloco um horário. Bem, eu vou acordar às 6h30 da manhã para que eu consiga das 6h30 às 6h40 dar uma ajeitada no rosto e depois começar o dia, entendeu?
Então a gente tem que colocar o horário mesmo. O horário para fazer as coisas e acordar no horário, não tipo, coloca o despertador e fica, e soneca, 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 soneca. Quando a gente vê, a gente demorou 40 minutos, nem dormindo a gente estava, nem acordado a gente estava, nem fazendo nada. Então, bem, aproveitar esses tempos, né, de ida e volta de um lugar para assistir uma aula, enfim, tentar ir fazendo essas coisas para que a gente consiga dar conta de tudo, né? E muitas vezes a gente não consegue, mas o dia seguinte está aí para isso. Boa! É verdade, né? Às vezes a gente vai dormir naquele desespero, mas peraí, né? Vamos recomeçar amanhã. Exato. E isso que você falou de ir de pouquinho em pouquinho, né? Até lembro de São José Maria Escrivá, né? Eu sempre gosto de falar essa frase. Já paraste a considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Então, tem até uma aula no Clube da Autoestima só sobre os muitos poucos. Eu falo a importância das pequenas coisas nesse caminho de amadurecimento, dessa busca por ser melhor. Porque a gente às vezes quer conseguir as coisas assim, do nada. Pois né? é. Mas são essas pequenas coisas, esses pequenos passos que fazem a diferença. E isso do tempo também, né? A gente vai perdendo um pouquinho do nosso tempo com uma coisinha desnecessária, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Quando a gente vê, a vida passou pela gente, né? E a gente não aproveitou. Tem até um livro que eu li uma vez, assim, que o autor fala, né? Que todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma vida que no final dela vai falar, nossa, eu fui feliz. Mas a gente vive como se estivesse esperando um momento para isso, né? Como se um dia a felicidade fosse cair do céu. E não é assim, são as nossas ações mesmo, né? As coisas que a gente vai escolhendo, o que a gente vai fazendo com o nosso tempo, aquilo que a gente vai, né, construindo ao longo do dia a dia. É o que vai fazer a gente feliz, né? É isso. E a É isso, maternidade tá ali, né? É um caminho para isso. As pessoas justamente, elas olham aquilo e falam, nossa, que demais, né? Mas e não pensam tudo o que aconteceu antes, né? Por exemplo, sei lá, às vezes olham pro meu mais velho, por exemplo, e falam, nossa, cara, ele sabe alemão, sabe latim, sabe não sei o que, sabe lá, um monte de coisa, né? Mas para que ele soubesse tudo aquilo, nossa, eu e meu marido, a gente teve que sentar, a gente teve que pensar, a gente teve que estudar, a gente teve que ver qual era o melhor caminho, a gente teve que escolher que livros ele leria, a gente precisou definir quem seriam os professores, se seria eu, se eu teria uma ajuda, né? Eu precisei estudar um monte, precisei sentar para estudar latim, para poder ensinar ele, né? Enfim, isso tudo é muito custoso, de fato, né? Mas tudo que vale a pena custa, tudo, tudo. Raramente as coisas caem do céu. Nossa, isso é uma coisa rara, né? E quando cai do céu, a gente precisa manter também, né? Não adianta só cair do céu. Você pode ganhar, sei lá, na Mega Sena, 2 milhões, sei lá, 20 milhões, 200 milhões, e daqui a pouco você tá com R$0. Porque se você não tem as virtudes necessárias para manter aquele dinheiro, para viver, você pode se perder totalmente, né? Então, de fato, a gente precisa tomar posse de nós mesmas. E isso independe da circunstância de cada uma de nós. Algumas vão ter uma circunstância mais fácil, outra mais difícil. E talvez aquela circunstância seja fácil naquele momento e daqui a pouco seja difícil, né? Então a gente tem que estar preparado para viver isso. E isso que você falou, a vida é feita de pequenas coisas, né? Tipo, um casamento é feito de pequenas coisas. A maternidade é feita de pequenas coisas, de um sorriso, de um abraço, né? É isso, assim, não é tipo um castigo ou algo, né? Ou algo assim em relação às crianças, mas é o pequeno mesmo, né? Às vezes a gente olha uma coisa tipo, cara, isso é inalcançável. Talvez isso seja inalcançável agora, mas a gente é capaz de buscar aquilo, né? A gente precisa ir bem, tudo bem. Ter a maturidade de entender, cara, isso não vai acontecer do nada. Isso vai acontecer, tipo, um dia e outro, e outro, e outro. E aí a gente vai chegar lá, né? Sim. E para encerrar, né, que daqui a pouco você já tem outra live. Para encerrar, para encerrar, assim, qual a principal dica, né, que você dá para as mães e para todas as mulheres que estão aqui, né? Que eu sei que algumas aí ainda não são mães, eu vi uns comentando, mas que estão aprendendo muito. Então, qual a principal dica, né, assim, para fechar, que você dá em relação a esse tema, né, da autoestima, maternidade, enfim. Em relação à autoestima e maternidade? Sim. Bem, caraca, acho que é difícil.
Então, acho que uma dica é o seguinte, né? Já que tem algumas que não são mães e outras que são mães, é que a gente tente, de fato, incutir na nossa cabeça de que nós mulheres, nós mulheres e maternidade, isso é totalmente ligado, né? Não existe uma mulher de verdade sem maternidade, mesmo que ela não seja mãe, né? A maternidade, a abertura aos outros, o cuidado com os outros, né? Uma vez eu dei uma palestra e eu falei isso, né? A mulher, ela veio trazer ao mundo, a mostrar ao mundo aquilo ao qual ele foi chamado, né? A mulher tem esse papel, né? De mostrar aos homens, homens e mulheres, aquilo aquilo que cada um dos homens foi chamado. Então, isso é a maternidade, né? Ajudar a que as pessoas apontem o olhar para o céu e para frente mesmo, né? Então, esse é o papel da mulher. O papel da mulher é um papel acolhedor, né? Um papel apaziguador, um papel de um olhar terno, sabe? De um olhar do tipo, o homem foi feito para grandes coisas. Mas a mulher, ela tem uma capacidade de amar imensa, imensa, mas ela tem uma capacidade de destruir também imensa. É impressionante, assim. A mulher, ela tem esse poder. Então, se a gente destrói aquilo que é intrínseco da mulher, que é a maternidade, a gente destrói uma sociedade inteira. Então, isso é muito grave. Quando as mulheres acham que elas não precisam ser mães, que elas não podem não escolher ser mães, que talvez nem todas as mulheres tenham nascido para a maternidade, isso é um crime. Isso estraga uma sociedade inteira, mesmo, de verdade. Porque mesmo que a gente não possa ser mãe em determinado momento, porque a gente não tem uma condição financeira, por uma questão psicológica, por qualquer situação que seja, a gente precisa ter essa abertura materna. Isso faz parte do ser mulher, isso faz parte da personalidade feminina, né? Então, acho que o que eu poderia falar para as mulheres é isso, assim, a beleza, ela é um aspecto que ajuda que as pessoas, né, vejam algo de transcendente que a mulher pode apontar, né? Então, através da beleza, a mulher aponta para cima mesmo, né? E a gente não precisa ser bela assim, tipo, uau, super linda. A gente é o cuidado de fato, porque a beleza é um cuidado com o outro. E isso é intrínseco da mulher, né? Isso é intrínseco à maternidade. Então, que as mulheres não deixem isso, né? Não deixem entrar no conto de que a maternidade é um mero acidente. Não é. A maternidade é intrínseca à personalidade de todas as mulheres, né? Então, é importante que todas as mulheres saibam viver isso plenamente. Então, acho Perfeito, perfeito. Segurei aqui para não me emocionar. Mas, nossa, assim, só tenho a te agradecer mesmo por tudo, pela sua disposição, por estar aqui com a gente. Vou guardar essa live assim para sempre no meu coração. Obrigada mesmo por tudo. Obrigada a todas que estiveram aqui com a gente. Sim, sim. Adorei estar com você. Muito obrigada, tá? Vou rezar especialmente por você, pelo seu marido, pelo bebezinho. Já sabe se é menino ou menina? Quase, quase. Você sabe. Depois eu te conto. É que ainda não temos certeza, então Tá assim, eu tô bem. esperando pra contar. Tá bom, então bebezinho. Eu falei isso nos stories, né? Falei, gente, a gente quase sabe, mas assim, tamo aguardando. Aí as meninas ficaram loucas. Muito bom. Então tá bom. Ai, Então então tá bom. é Um isso. beijo grande, tá? Obrigada Beijo. pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.